10 minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição de Jacuípe e toda a sua região. Muito boa noite, minha querida Humildes, o nosso distrito aí, né? Muito boa noite a Terra Nova, pessoal de Terra Nova, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do Coité, Candeias, Camaçari, toda essa região que está aí sintonizada no programa Esporte Entre Amigos, aqui na Rádio Mix Bahia 89.9, a nave mãe de toda essa região. Muito boa noite, meu amigo Maguila San, um abraço, meu irmão, tudo de bom pra você e sua família. Muito boa noite, minha amiga Gal, aí do Picado, minha amiga Vera, na rua 15 de julho, sintonizada aqui em Birimbau, vocês também na rua Chile, vocês também aí na Avenida Getúlio Vargas, Praça Benjamin Costa. Um abraço a todos vocês, no ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Tico Feirense, Nailton Santana e conosco também aqui na tecla, nosso amigo Gabriel, na técnica Gabriel Santana. 18h05, muito boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, Galego, boa noite, galera daqui de Conceição do Jacuípe, galera de Humildes, também que tá colado na gente, a galera Feira de Santana, São Gonçalo, pessoal lá de Teodoro Sampaio, todo mundo ligado no programa Esporte Entre Amigos. Estamos aqui mais uma vez, Galego, mandar um alô aqui pro pessoal lá de Humildes que tá nos ouvindo, meu amigo Paulo, Eduardo, meu filho, tá ouvindo a gente lá em Humilde, Formiga, Pinto do Mutirão também tá ouvindo a gente, nosso amigo Fábio também, que é ouvinte, todos eles são ouvintes assíduos do programa Esporte Entre Amigos, e desde já agradecemos a audiência de vocês e dizer que estamos aqui mais uma vez para falar de futebol pela Bahia, pela Brasil e pelo mundo. Meu amigo Pinto é uma figura aí no distrito de Humildes, eu acho que o pessoal aqui em Conceição de Jacuípe deve conhecer o nosso amigo Pinto. Ele é muito conhecido lá no jogou muita bola, muito conhecido. E mandar um abraço pro meu amigo Antônio Marcos. Meu amigo Antônio Marcos Toninho, ele tá com o rádio aí, rapaz. Ele falou que ia colocar o rádio na Rua do Fogo. Então, meu amigo Toninho, Antônio Marcos, está ligadão com o rádio, né? O rádio de Toninho é como se fosse aquele som de paredão que todo mundo na rua tá escutando. Então, mandar um abraço aí, meu amigo Antônio Marcos Toninho, minha amiga Vera. Minha amiga Vera também é vizinha Toninho, a Toninho aí, minha amiga Mariana, minha amiga Dona Nininha, Dona Eurides, Dona Georgina, Ju, Nadiele, Nadi, Dude, Edmilson, Dinho, essa rapaziada toda, Paulo de Lima, aí na Rua do Fogo. Então, todos sintam todos abraçados com o programa Esporte Entre Amigos. 18h06. Mandar também, galera, um alô pra galera lá da Praça das Palmeiras, que tá nos ouvindo o programa Esporte Entre Amigos. No domingo eu tive o prazer de ir lá e o pessoal falou que tá colado ouvindo o programa Esporte Entre Amigos aqui no Birimbau, na Praça das Palmeiras. Valeu, galera, boa noite, estamos aqui, viu? Praça das Palmeiras. Alô, Juca Eventos, Juca da Praça, Juca e seu telão. Um abraço, Juca e sua esposa, Dona Antânia. E vamos lá, o que interessa é 18h07. Imprensa exalta Fortaleza. Que vitória ontem, né? Vai chegando na grande final, após vaga na final, maior potência do Nordeste. Clube nordestino com a melhor campanha na era dos pontos corridos da Série A e pelo terceiro ano seguido brigando por vaga na Copa Libertadores, o Fortaleza segue fazendo história sob o comando do presidente Marcelo Paes e do técnico Juan Pablo Vojvoda. Nesta terça-feira, o Leão do PC eliminou o Corinthians, vencendo por 2-0 na Arena Castelão, e vai disputar uma final inédita de Copa Sul-Americana. O Fortaleza do Marcelo Paes já é a maior potência do Nordeste. Hoje, não é o maior clube do Nordeste, não,
mas hoje é a maior potência do futebol nordestino. Chegou na Libertadores no ano passado. É um Fortaleza que agora chega numa final de Sul-Americana. Pode se tornar o primeiro clube nordestino com título internacional no Brasil. E eu digo que é o favorito. É o favorito hoje. O Fortaleza joga mais bola que o LDU, tirando a altitude, porque vai ser campo neutro. E joga mais bola do que o Defensor em Justiça. Falou, pilhado pelo programa Jovem Pan. Então tá aí, Fortaleza que deu 2-0 ontem. Na minha opinião, o Corinthians foi fraco, né? Trocou 6 por meia dúzia em relação ao treinador Vanderlei Luxemburgo, colocou Mano Menezes, né? O Vanderlei Luxemburgo era o treinador, colocou Mano Menezes e trocou 6 por meia dúzia. Daqui a pouco tem uma matéria também que o Mano Menezes vai fazer uma limpeza geral no elenco do Corinthians. E aí, Zezito Oliveira, 2-0, Fortaleza ontem com todos os méritos. É o seguinte, a cada ano que passa, a cada temporada, o Fortaleza vai acumulando experiência. Ele vai acumulando aprendizado. Então nada aqui mais vai ser surpresa para o Fortaleza aqui na América do Sul, que já vai estar se tornando uma equipe já de a nível internacional, principalmente na Liga Sul-Americana. E o Fortaleza hoje é a maior força do futebol do Nordeste, querendo ou não. Com certeza, o Fortaleza vem crescendo muito de produção, não é à toa que o treinador Vojvoda está sendo muito cogitado por várias equipes aqui no nosso futebol brasileiro, mas ele não quer deixar a equipe do Fortaleza. Planejamento é isso aí, e não é SAF, né? Daqui a pouco detalhes, né, do meu amigo Bal, os 4 últimos que estão na zona de rebaixamento da Série A são SAF, né? Então acho que falta planejamento. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso aqui. Tem um áudio do meu amigo Bal também. Boa noite, Bal, um abraço. Ele está comentando sobre essa situação, mas também o Vitória pode se tornar SAF, viu, meu amigo Bal? Detalhe, viu? O Vitória pode se tornar SAF. Zezito, tem alguma coisa, Zezito? Tem aqui, galera, falar aqui da CBF. A CBF planeja fazer um amistoso para comemorar o tetracampeonato mundial. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o presidente Reinaldo Rodrigues, se reuniu com o ex-jogador Romário, que foi tetracampeão com a seleção brasileira em 1994 e atualmente exerce a função de senador. O encontro contou também com a presença de Ricardo Lima, e o presidente da Federação Baiana de Futebol, que é membro do Conselho Consultivo da CBF. Aí eles estão tramando um jogo comemorativo para comemorar os 30 anos do tetracampeonato mundial da seleção brasileira. Esse jogo tem lugar, data? Ainda não, eles estão reunindo para planejar. Nessas alturas vão correr atrás de patrocínios, disso e aquilo, para marcar a data para o jogo comemorativo dos 30 anos do tetracampeonato mundial. Aí deve ser um jogo contando com Romário, com Edmundo, aquela galera que foi tetracampeão mundial, mas aí ainda está em planejamento da CBF. Valeu, manda um abraço minha mãe, Dona Nilza. Alô, Dona Nilza, também sintonizada aí na Rua do Fogo. Um abraço, Dona Nilza, meu amigo Antônio Marcos. Já falei, tá ligadão, viu, Tony? Um abraço, meu irmão. 18 horas 11 minutos. Seneme diz que árbitro acertou ao expulsar Canu em Flamengo e Bahia. Oportunidade clara de gol. O Wilson Seneme, chefe de arbitragem da CBF, disse que o árbitro Sávio Pereira Sampaio, da FIFA, e a equipe do VAR acertaram ao expulsar Canu na partida entre Flamengo e Bahia no último sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro venceu por 1-0 com gol de Pedro, após lance que gerou muita reclamação dos tricolores. Na jogada, Canu fez falta em gesso na entrada da área. Inicialmente, Sávio Pereira Sampaio não deu cartão vermelho, mas mudou de ideia ao revisar o lance do VAR. Depois expulsou o zagueiro do tricolor. Se a gente para no momento da infração, faz 2 colocações aqui. O goleiro tinha a possibilidade de jogar essa bola agora, não fora o defensor, que acabou sendo expulso. Havia outro defensor com possibilidade de disputar essa bola? Não. A distância que eles tinham era muito grande para poderem disputar, indicou Seneme. Então tá aí a expulsão justa para mim, na minha opinião. Não tenho nada a reclamar. O que temos que reclamar aqui é sobre a expulsão. É sobre o pênalti. Que foi mal marcado no jogo contra o Bahia. Que eu tinha certeza que se aquele pênalti fosse a favor do Flamengo, ele seria marcado. Com certeza, ele seria marcado. Só porque foi a favor do Bahia, então eles fizeram vista grossa e estão querendo defender o árbitro, que não sei o que, mas as arbitragens
do Campeonato Brasileiro estão prejudicando principalmente o Bahia. Então, vamos rever isso aí, CBF, pelo amor de Deus. E 18 e 13, e falar desse lance polêmico, PC Oliveira, né, que ele é comentarista de árbitro aí da Rede Globo, ele concorda com a expulsão de Canu e pênalti de Gilberto. A vitória do Flamengo sobre o Bahia foi questão de polêmica, envolvendo aquela situação do pênalti. E o pênalti de Gilberto em Bruno Henrique, que foi convertido por Pedro e garantiu o resultado positivo do rubro-negro no Maracanã. Os lances geraram muitas reclamações dos jogadores do Bahia. Após a partida, o técnico Rogério Ceni discordou da expulsão de Canu e afirmou que ele foi crucial para o resultado da partida. De acordo com PC Oliveira, comentarista de arbitragem do Sport TV, o árbitro Sávio Pereira Sampaio e a equipe do VAR acertaram duas decisões. Em relação à expulsão de Canu, o zagueiro cometeu falta em Gesso, fora da área, e era o único marcador do Bahia na ação. Além dele, Gesso só teria à frente o goleiro Marcos Felipe. Como na situação do pênalti, ele diz aqui que Gesso é o jogador canhoto que rapidamente... Não, a gente fala aqui. No lance do pênalti, Gilberto em Bruno Henrique, PC Oliveira garantiu que o lateral direito do Bahia foi imprudente. Achei pênalti. O Gilberto é imprudente. Tem um toque do Gilberto no Bruno Henrique, que chega primeiro, não chega de forma perigosa. Quando chega, ele coloca em risco o adversário. É um chamado pênalti sem querer. A intenção dele era chutar a bola, mas Bruno Henrique chega mais rápido, teve o contato. O pé de Bruno Henrique dá balançada. Pênalti bem marcado. É aquilo, Zezito e torcedor tricolor. Pênalti sem querer. Se é que existe pênalti sem querer. Eu nunca vi esse negócio de pênalti sem querer. Ou é ou não é, velho. Ou é ou não é. Já viu, o cara que é comentarista, foi um bom árbitro quando estava marcando aí futebol. Na verdade, PC de Oliveira, pênalti não foi, não existiu pênalti. E outra, vocês aí agora estão procurando um pezinho pra poder colocar o Flamengo lá, quem sabe até ser campeão brasileiro. Depois do tropeço aí do Botafogo contra o Goiás. Ninguém fala do Bragantino, só fala que o Bragantino é o segundo colocado, mas não dá ênfase ao Bragantino. Pra eles lá, o time da linguiça lá de Bragança Paulista, eles consideram como se fosse um time pequeno do interior, né? Um Zé Mané qualquer. Mas o Bragantino tá mostrando potência, tá mostrando qualidade e é SAF. E se facilitar, o Bragantino pode sim ser campeão, por que não? Não é nenhuma surpresa pelo que o Bragantino vem fazendo nos últimos 3 anos do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, eu deixo claro aqui, alô meu amigo Carlos Rosa, aqui em Birimbau, um abraço meu irmão, a bola não foi pênalti. E Zé Fini, 18 e 15. 18 horas 15 minutos, 18 horas 15 minutos. Falar aqui, 18 e 16, pulou aqui agora, falar aqui do Bahia. Né? A gente vai dando uma e outras aqui, até chegar ao final do programa. Uma dúvida aqui, Carlos Rosa, e vocês ouvintes, torcedor do Bahia, quem sai, né, com a chance de ter Cauli à disposição pela primeira vez, Ceni vai precisar mexer no Bahia. Quem deverá sair? O Bahia deve contar com um importante retorno para tentar sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em fase final de recuperação de lesão. Cauli é cotado para retornar ao time na partida contra o Goiás, marcada para esse sábado. A volta, claro, implica em mudança no time titular do técnico Rogério Ceni. Cauli sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito na partida contra o Botafogo, no fim de agosto, e desfalcou o Bahia por 4 jogos, após o último compromisso do time diante do Flamengo. O técnico Rogério Ceni afirmou que o meia tem 99% de chance de voltar contra o Goiás. No treino desta terça-feira, o camisa 8 participou parcialmente das atividades com o grupo tricolor. Ceni brinca com Jacaré e dá recado para Cauli em primeiro treino no Bahia. Contamos com seu retorno. Estamos ansiosos para o retorno dele. Tenho quase certeza, 99% de chance, que ele vai estar presente com a gente no jogo contra o Goiás. Agora a grande dúvida é quem sai, né? Para poder entrar o Cauli. O Rogério Ceni, ele fala aqui. Ceni ainda não contou com meia durante esse período. Iago Felipe, que não vinha sendo aproveitado por Renato Paiva, voltou a ter chance na equipe. E Tassiano passou a jogar mais avançado. Então, vocês torcedores aí, essa enquete, quem sai para poder entrar o Cauli, Zezito Oliveira? Rapaz, na minha opinião, o negócio hoje tá difícil, porque o time do Bahia é assim, ó. Galego, antigamente, o público ouvinte, antigamente,
há uns anos atrás aí, até o ano do tricampeão, que Bahia foi campeão da Copa do Brasil, você sabe, não, eu tô dando aqui só um exemplo. Então, o time do Bahia, qualquer torcedor sabia escalar o time do Bahia antigamente, mas hoje, com esse negócio que eu não sei que inventaram isso, que cada jogo, os treinadores, e o Rogério Ceni tá no mesmo barco, então hoje eu tô meio descrente para falar o time do Bahia. E após a derrota para o Santos e Flamengo, o Bahia tem um jogo decisivo no próximo sábado contra o Goiás, às 16 horas, no estádio Railé Pereira, em Goiânia, pela 26ª rodada do campeão da Série A. E para essa partida, o técnico Rogério Ceni pode optar por uma nova dupla de zaga. E é isso que espera o torcedor diante do péssimo sistema defensivo que tem no Bahia. E a mudança é certa, já que o zagueiro Canu foi expulso contra o Flamengo e está fora do jogo contra o Goiás. Para o técnico mascotado é Gabriel Xavier, que inclusive entrou no jogo no Maracanã logo após a expulsão de David Duarte, retorna de lesão, e Marcos Vitor também pode ser opção. Então está indefinido ainda quem vai ser a zaga do próximo jogo do Bahia contra o time do Goiás, galera. Eu acho que em relação ao Cauli ele é um cara que tem diferenciado. Ele tem que entrar no time do Bahia. Não sei se vai começar o jogo logo de titular. Vejamos aí que o Biel não votou muito bem, né? O próprio Jacaré, depois de lesões. O próprio Arrascaeta do Flamengo também não votou muito bem, né? Não jogou o último jogo aí do Flamengo. Foi poupado diante do Bahia. Então tem que ter muito cuidado com o atleta para não poder perder o atleta até o final da competição. Então o Cauli é titular absoluto agora. Tem que ter cuidado. E vamos ver quem deve sair. Eu sei que Cauli, se ele estiver bem, ele e mais 10 na equipe do Bahia. Em relação à zaga, tem que sair mesmo. O Canu deu entrevista, quando o Vitor Hugo chegou, ele falou que o Vitor Hugo é um bom jogador, mas não é o salvador da pátria. Então ele disse certo, o Vitor Hugo não vem passando um bom momento, teve aquela situação da perda da mãe, enfim. Vamos ver aí agora quem entra. Pra mim, o Gabriel Xavier é titular desse jogo, e o outro jogador pode ser o Max Vitor, pode ser que deu... E o Raul Gustavo, pode ser o Gabriel Xavier e o Raul Gustavo. 18h20 tem, fala, um WhatsApp aqui, vamos lá. Bom dia, meu amigo Nailton Satã. Vamos lá, Gabriel. Boa noite a todos, boa noite Conceição do Jacuípe, boa noite nosso amigo Maguila San, todo mundo que tá ligado aí, a bancada do programa Esporte Entre Amigos. É justo, né, que eles lá, comentaristas de canais de televisão, de internet, enfim, lá no Sul, concordem com o árbitro, beneficiou o Flamengo. Não é a primeira vez e nem vai ser a última, Galego e ouvintes, né, e que o Bahia e qualquer clube do Nordeste vai ser garfado. Aquele pênalti não existiu, muito pelo contrário, foi o falta do atacante do Flamengo. Agora, um sujeito que tem a resposta, que já foi um árbitro de futebol, tem a responsabilidade de falar para o Brasil inteiro e ainda não tem a cara de pau de dizer que aquela bola foi pênalti, rapaz. É uma vergonha, bicho. Claro que eles têm que falar. A interpretação, teve um árbitro aí, já aposentado, e ele falou que a expulsão também foi injusta. O Canu, ele puxou a camisa do cara, mas o cara não ia em direção ao gol. Isso aí é um fato crucial para a interpretação do árbitro. Então o Bahia foi garfado, rapaz. Agora, claro, eles trabalham lá na Rede Globo, no Sport TV, não sei na onde, na Premier, na Bandeirantes. É muito fácil comentar, porque ele vai ter ali uma nação de torcedores, né? E toda a imprensa favorável a eles. Pelo amor de Deus, rapaz, é uma vergonha o que acontece com a arbitragem. Não é de hoje, eu falei sobre isso ontem, não é de hoje nem de ontem que o Clube do Nordeste são garfados, tanto lá como aqui. É um negócio sério, rapaz. Já temos equipes limitadas em relação ao poder financeiro dessas grandes equipes do Sul, e ainda tem que jogar contra a arbitragem. Fica difícil, amigos ouvintes. Um forte abraço aí. Tamo junto. Tá aí Nailton Santana. Nailton Santana comentando, né? Aquilo que a gente falou aqui, né? Estávamos falando aqui sobre essa questão da arbitragem. Então, boa noite. Vamos lá, tem mais um aí, né, Gabriel? Boa noite a todos, a todos da mesa e a todos os ouvintes. Eu penso da seguinte forma em relação à situação do Bahia quanto à empresa, né, a SAF. Eu acho o seguinte, que há uma dificuldade muito grande
principalmente da torcida do Bahia, entender em relação à administração da SAF, porque infelizmente o brasileiro é muito ansioso, o brasileiro é muito imediatista, né? Quer resolver as coisas muito rápido. E se você analisar o trabalho de empresa, não é dessa forma. O trabalho de empresa você investe para depois lucrar a longo prazo, né? O Manchester City, por exemplo, levou 5 anos para conseguir ser campeão lá da Liga da Europa. O Botafogo aqui, no 3º ano, aqui conseguiu ingressar e montar um time que está aí surpreendendo o Campeonato Brasileiro. Mas sofreu, não conseguiu nem ser campeão carioca. Enfim, as coisas vêm com o tempo. Se você analisar, os 4 times que estão na zona de rebaixamento, todos 4, atualmente, são SAFs. Mas são SAFs que estão sendo mal administradas. É o que está acontecendo com o Bahia também. Tem que ter muito cuidado, porque gasta todo o dinheiro agora, de vez, para tentar resolver um problema imediato, e depois fica sem recurso para administrar mais lá na frente, né? Porque o trabalho de SAF é um trabalho que é a longo prazo, como eu já citei aqui anteriormente. E a empresa, ela quer um retorno financeiro. Nenhum empresário vai investir para não ter retorno. Então não é bem assim como a torcida baiana e a torcida brasileira, de uma forma geral, espera, né? Criou-se uma expectativa muito grande que com a chegada da SAF as coisas se resolveram muito rápido. O Cruzeiro, por exemplo, está se organizando também ainda. E são muitos casos no Brasil. Enfim, eu acho que tem que ter paciência. Tá aí, meu amigo Bauer, ele falou, baseado nessa situação dos times SAFs aí, que o América, Vasco, Bahia e o Curitiba, todos são SAFs. E estão todos ali na zona de rebaixamento. E pede paciência, que a coisa não é bem assim. Time vindo lá do exterior, país de primeiro mundo, lá a coisa tem disciplina. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem disciplina. E tudo quer ser rápido, tudo tem aquele dar um jeitinho, aquela coisa toda. Mas o pior de tudo, meu amigo Bal, quer ser do Bahia tá revoltada. O time aí tá na zona de rebaixamento. Como você falou, não pode investir tudo agora, senão acaba. E aí, como é que vai fazer? O investimento que foi feito, já foi feito. O Bahia foi um time que mais gastou na Série A e tá fazendo uma campanha... o segundo time que mais gastou na Série A e uma campanha medíocre, né, que está fazendo a equipe do Tricolor. Então tem que ter cautela, torcer, chamar todos os santos para que o Bahia possa sair dessa situação. Aí uma polêmica aqui, galera, que tem todos os jogos, depois de todos os jogos, sempre tem uma polêmica que na tarde dessa segunda-feira, a reportagem do Band News recebeu com exclusividade um vídeo que mostra o lateral esquerdo Matheus Bahia, do Esporte Clube Bahia, curtindo samba no Rio após a derrota para o Flamengo. Na filmagem, o jogador aparece com alguns amigos curtindo a festa, parecendo um fim de tarde, parece que não aconteceu nada. Já pensou, galera, como é que pode um negócio desse? O cara, depois do jogo, e curtir a derrota do time. Eu acho o seguinte, Flamengo jogou no sábado, ganhou o Bahia, domingo teve folga, eu não entendi porque o Matheus Bahia estava relacionado, né, no jogo, no banco de reserva, liberou o plantel, deu folga, o time ficou lá, e de repente o cara tem que ter consciência, cara. O clima não é dos bons, não é dos melhores. Não, não vou curtir, não, eu vou aqui, né, pensar bem, vou voltar pro hotel, alguma coisa desse tipo. Sair pra fazer samba, festa, não dá. Me dê só uma parte, nada contra o jogador curtir, mas também ele tem que procurar se preservar, não deixar ninguém ver, aquele negócio, mas ele faz questão de sair de reportagem, de programa, então... Eu acho que não tem nada a ver essa história. O cara jogou ontem, amanhã vou tomar uma, fazer aquela farra. Mas procurar não se expor. Mas o jogador de futebol profissional, ele procura fazer só mesmo para se expor. E o torcedor fica doente com isso, viu? Nada contra a folga. O jogador tá de folga. O torcedor fica mordido com esse tipo de atitude. Ele tá folgando, ele pode fazer o que ele quiser. Agora o momento do Bahia não é para essa situação, deixar ser, né? Hoje em dia, internet, celular, tudo quanto é lado. Então o Matheus Bahia pisou na bola. Vamos lá, Gabriel, 1827 comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire.
O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, a CL Constrular. A CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. A CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041, CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 96654 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Ao seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Vem aí o Super Serestão no Clube Líder de Terra Nova. Será dia 7 de outubro, a partir das 21 horas. Vai ser demais! Com violão de ouro. Chora toda a natureza, no inverno e no verão. Valdômio Lima, Levi Barbosa, Gilson Reis e Bete Morena. Super Serestão no Clube Líder de Terra Nova. Será dia 7 de outubro, a partir das 21 horas. A realização é do selo de qualidade de Oba Oba Produções. Informações 759-8202-8098, 719-8503-8189. Super Serestão em Terra Nova. Essa você não pode perder. Eu, você, todo mundo lá! Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a nave mãe. Falando diretamente da Rua João. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltamos, 18 horas 32 minutos e temos ele aí, né? Esse é o cara que nunca nos abandona, ele. Boa noite, meus amigos do esporte Entre Amigos. Ronaldo Alves, Zezito, Galego, Nailton Santana, toda essa galerinha massa aí do esporte Entre Amigos. Meu pitáculo para o time do Bahia tentar vencer
o Goiás lá em Goiânia sábado. Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier no lugar de Canu que está suspenso, o Raul Gustavo no lugar de Vitor Hugo que está com decréscimo técnico, está mal na zaga, e Camilo Cândido. Rezende, Tassiano e Cauli, que já está em forma, já pode entrar no time. Nada de Iago Felipe. E no ataque, Ademir, Ratão e Biel. Se ele inventar botar Veraldo, Iago Felipe e Vitor Hugo, é mais uma derrota do Bahia e rumo à Série B. Tomara que ele tenha o juízo e me ouça esse áudio. Manda pra Rogério Ceni aí, viu, meus queridos? Abraço, tô aqui sempre ligado. Tá. Valeu, Carlos Roda. Um abraço, meu irmão. Concordo plenamente com você. Você deu direitinho aí, ó. Parece até que, né, que é fácil. Mas não, é aquilo que o torcedor, ele vê, ele tá vendo, né? O que é que o Bahia o que é que está acontecendo com o Bahia dentro de campo. Então, a formação ideal aí. Eu acho que eu lembro aqui, Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Raul Gustavo, Camilo Cândido, Rezende, Cauli e Tassiano, Ademir, Ratão e Biel. Tem uma matéria aqui que o Rogério Ceni já conversou com o Ratão pra jogar ele de centroavante como homem de área. 18h34, fala agora do... Vitória! Depois de marcar pela primeira vez com a camisa do Vitória, no triunfo de 1-0 sobre o Tombense, o atleta Mateuzinho foi escolhido para conceder entrevista coletiva na tarde de terça-feira no Barradão. Titular como armador rubro-negro há 3 jogos, o meia revelou inspiração nos medalhões da equipe para conquistar seu espaço nos 11 inicial do leilão. A sua próxima chance de mostrar serviço será no jogo deste domingo contra o Criciúma, lá no Heriberto Rilse, pela 30ª rodada da Série B. Então o Mateuzinho está se inspirando, Galego, dos grandes jogadores do Vitória. Qual é o grande jogador do Vitória hoje, na sua opinião? O Léo Gamalho, não deixa de ser um grande jogador, né? Um referência, um cara que tem experiência. O próprio Matheus Gonçalves também, que cai pelas beiradas ali, ele tá jogando muito bem, fazendo uma grande temporada. Aquele menino Andrade, né? O volante, né? O Andrade. Tem um primeiro nome. Passou o nome, esqueci o nome. Rodrigo Andrade, perfeito. Isso. Então tem alguns. O próprio Léo Arcanjo, o Lucas Arcanjo, o goleiro. Então, Zeca, que tá aí também. Então tá tirando experiência. O Marco Leonardo, Vitória tá um time bom. Pode ser que não tá jogando um futebol extraordinário, mas tá dando pro gasto, né? E o Mateuzinho, que fez um golaço no último jogo, está se espelhando nesses medalhões. 18h36. E presidente do Vitória fala sobre SAF e projeto Arena Barradão. Olha aí, Bal. Em entrevista ao TV Esporte, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, voltou a falar sobre o projeto para transformar o estádio Manuel Barradas em uma arena. O gestor reiterou que o clube ainda negocia com 2 investidores a venda do Manning Huygens, um deles americano e o outro nacional. O clube projeta receber entre 200 milhões a 300 milhões para as obras do estádio. Estamos negociando com 2 investidores, de investidor americano, outro investidor nacional. Nós estamos negociando o nosso Manning Huygens. Junto do Manning vem a questão da amortização do estádio. Nós tínhamos um problema que não evoluía, que era a questão da mobilidade fora do estádio. Nós fomos até o governador Jerônimo, levamos o projeto nosso, quando nós achávamos que deveríamos ser a mobilidade no redor do estádio. Ele abraçou o projeto, a obra está em licitação, deve começar ainda esse ano, disse. Fábio Mota também falou sobre a possibilidade do Vitória se transformar uma sociedade anônima de futebol, SAF. Ele afirmou que não é contra o modelo de clube-empresa e reforçou que recusou proposta quando o Vitória estava na Série C do valor de 200 milhões, no valor de 200 milhões. Ele considerou o valor irrisório naquele momento. Eu não sou contra a SAF. Quando eu assumi o Vitória na Série C, chegaram aqui diversas propostas para vender o Vitória por 200 milhões. Certo, com um valor irrisório. Eu sempre disse que a Série C não é hora de você fazer SAF, porque a marca está desvalorizada. Se você pegar o Vitória que eu assumi e o Vitória de hoje, o Vitória valorizou mais de 100%. Então provou que eu estava certo. E ele está totalmente certo.
É um cara, eu admiro muito o Fábio Mota, o presidente de Vitória. Ele teve uma visão, né? Como se faz futebol. Naquele momento, se ele vende Vitória por 200 milhões, Vitória tá acabado, cara. Não ia solucionar praticamente nada do Vitória. E hoje o Vitória, né, praticamente certo, com o título, já pensou com o título da Série B? O Vitória, como ele falou aqui, se valorizou mais de 100%. Parabéns, né, a Ibal. Então o Vitória poderá ser SAF, né? E é como você falou, tem que ter muita calma, muita cautela e planejamento e um bom administrador. 18 e 38. E desde que o Vitória faça um projeto de SAF muito bem feito, eu acredito muito no progresso, na evolução da equipe, que já está evoluída, só precisa de mais um apoio financeiro, que eu gostaria de saber. O presidente Fábio Mota é um herói de segurar esse time aí só com renda. É impossível, porque hoje, na situação que estamos, salário de jogador lá em cima, e segurar esse plantel aí só com renda, ele é um herói e merece fazer um convênio de SAF muito bem feito, que é para dar um suporte financeiro para a equipe do Vitória, para daí partir para a armação de mais um grande elenco, porque eu tenho certeza, galera, que nessa situação financeira que o Vitória se encontra, que não está das melhores, esse elenco que está aí na Série B, ela não vai segurar. Se subir para a Série A, não vai ter condições de segurar esse elenco, porque os jogadores vão querer logo aumento, e o Vitória, a receita do Vitória não suporta esse plantel milionário que vai ter aí, viu? Então, é o caminho para o Vitória entrar pela SAF. Primeiro que o plantel vai ser quase totalmente remodelado, não vai ficar com esse time para Série B, para Série A. Aí só se safa aí 3 ou 4 jogadores que estão aí atual. E tem que contratar jogadores capacitados para enfrentar uma Série A. E o Vitória entra em sequência final de confronto direto, que marcou o pior momento do time no primeiro turno. O resultado positivo sobre o Tombense na última sexta-feira foi o terceiro consecutivo do Vitória, que lidera a Série B, com distância recorde de 7 pontos para o quinto colocado. A gordura, a 8 rodadas para o fim da competição, vai ser fundamental para o rubro-negro, que terá pela frente confrontos direto, que foram uma pedra no sapato no primeiro turno da equipe do Vitória. Dos 8 jogos restantes do Vitória da Série B, 6 são contra rivais diretos na luta pelo acesso. Criciúma, que é o 7º, Guarani o 4º, Juventude 3º, Vila Nova 8º, Novo Horizontino 5º, Sport 2º. No primeiro turno, o Vitória somou 2 triunfos e 4 derrotas, um aproveitamento de 33%, bem abaixo do geral na competição, 64%. É importante lembrar que 4 desses 6 confrontos foram longe de Salvador. Então tá aí, chegando a hora da onça beber água para a equipe do Vitória, o Pitbull Raivado, meu amigo Bal. 18h41, vamos aos nossos comerciais, Gabriel Santana. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, SL Constrular. Na CL tem variedade, em alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir e a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho.
construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no zap 9287-0041. CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2009. Vem aí o Super Serestão no Clube Líder de Terra Nova. Será dia 7 de outubro, a partir das 21 horas. Vai ser demais! Com violão de ouro. Chora toda a natureza, no inverno e no verão. Valdômio Lima, Levi Barbosa, Gilson Reis e Bete Morina. Super Serestão no Clube Líder de Terra Nova. Será dia 7 de outubro, a partir das 21 horas. A realização é do selo de qualidade de Oba Oba Produções. Informações 759-8202-8098, 719-8503-8189. Super Serestão em Terra Nova, essa você não pode perder. Eu, você, todo mundo lá! Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. É, 18h46, tem aqui uma mensagem do meu amigo Rosevaldo. Boa noite para todos. Aqui é Rosevaldo Aires, de Coração de Maria. Roubaram meu Bahia 2 vezes contra o Flamengo e ficou por isso mesmo. Futebol podre, esse do nosso país. Também concordo com você, viu, meu amigo Rosevaldo? Um abraço para você e sua família. Um abraço a todos vocês aí de Coração de Maria. Bahia foi gafado nesse jogo contra o Flamengo mesmo. E vamos falar um pouco aqui do Corinthians, gente. O atual jejum de título do Corinthians é o pior do último terço da história do clube. Com a eliminação diante do Fortaleza na Copa Sul-Americana, o Corinthians alvinegro vai completar 4 temporadas sem ganhar um troféu. É algo que havia acontecido pela última vez ainda nos anos 80. A última vez que o Corinthians passou tanta temporada sem ganhar nada foi entre 1983 e 1988. Foram 2 estaduais e o primeiro vencido nos tempos da democracia corintiana, ainda no tempo de Casagrande, Sócrates e companhia. E o segundo já foi na geração de Ronaldo Giovanelli, Wilson Mano e Viola. No ano seguinte, em diante, o Corinthians ficou mal acostumado e foram 27 troféus importantes em 34 anos, com a média de quase um título por ano. Isso era o time do Corinthians antigamente.
Antigamente o Corinthians tinha um timaço, né? Vários craques, hoje em dia não tá dando certo, tanto é que o Mano Menezes aqui, ele tá dizendo aqui que Mano Menezes despista, né? Despistas, mas elenco do Corinthians deve passar por profunda reformulação devido à eliminação. Anunciado na semana passada, com contrato até dezembro de 2025, Mano Menezes será o responsável por comandar essa reformulação. O treinador, porém, não quis entrar em detalhes quando foi questionado sobre o assunto na coletiva depois da derrota. É sempre muito inadequado falar em cima de eliminação, sobre encerrar ciclo desse ou daquele jogador. Falei na apresentação que estamos para fazer um trabalho que precisa ser feito. Futebol é assim, ciclos se encerram. A cada ano no Brasil, você tem que montar uma nova equipe, com raras exceções. Nessa hora da derrota, se começar a apontar o dedo, vai pensar que ninguém serve, disse o treinador. E na verdade o menino lá, o Fábio Santos, já anunciou que encerra a carreira, né? Vai acabar o contrato nesse final de ano, já vai encerrar a carreira nesse final de ano. Os zagueiros Gil e Bruno Mendes, os volantes Paulinho, Cantilho e Maico, os meias Renato Augusto, Juan Oliveira e Giuliano, e o atacante Gustavo Mosquito. Todos esses encerram o contrato e devem sair da equipe corintiana, né? Mas serve de uma pequena desculpa para o Mano Menezes. Pegou o time aí agora, o time precisa fazer uma reformulação, e aí tem que dar a volta por cima, dar resposta ao torcedor do Corinthians, que é um torcedor muito que cobra, né, a Gaviões da Fiel principalmente, e a resposta é terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade e vir em 2024 à altura do que é o Corinthians. Corinthians não é isso aí. Futebol medíocre que jogou ontem diante do Fortaleza, ridículo que jogou ontem a equipe do Corinthians e perdeu ontem 2-0 para a equipe do Fortaleza. E o Fortaleza mostrando a força do Nordeste. O pessoal do Nordeste, tá todo mundo alegre com o resultado desse jogo de ontem. E eu acredito no progresso do Fortaleza nesse campeonato aí. E pentacampeão do mundo com a seleção, Rivaldo está pensando em se sacrificar. Ele quer comprar uma SAF do futebol brasileiro. O jogador tem um nome envolvido em uma suposta parceria com Ricardo Rocha para reerguer, Galego, a equipe do Santa Cruz de Recife, que é uma equipe que já foi uma das grandes equipes do futebol brasileiro. E o Rivaldo ele é Rivaldo com quem, meu Deus? Com o Ricardo Rocha. Eles querem reerguer o Santa Cruz. Vou bater uma SAF. Pentacampeão do mundo, o Rivaldo pode ser um dos investidores da SAF que vai comprar o Santa Cruz de Recife. O que é que você acha, Galego, disso aí? Santa Cruz, o Rivaldo começou lá, um ídolo lá em Recife, um ídolo na equipe do Santa Cruz, e ele tá querendo dar essa colaboração com um time que o revelou, nada mais justo. E se o Rivaldo, ele deve estar sendo um empresário, um grande empresário fora de campo, juntar com o Ricardo Rocha, que também jogou no Santa Cruz. Acho que os dois começaram no Santa Cruz. Tem mais outro jogador na parceria, né? Tem mais dois jogadores. Ricardo Rocha, Grafite e Rivaldo, que estão querendo fazer uma SAF para comprar o Santa Cruz. Interessantíssimo, é o caminho dos clubes de futebol. É como o Bal falou, se tiver uma boa administração, tem tudo para dar certo. 18h51, e Botafogo demite Bruno Lage e Lúcio Flávio assumem como técnico interino. O Botafogo oficializou na noite dessa terça-feira a demissão do técnico português Bruno Lage. Ele deixa o clube após 15 jogos no comando do clube e uma sequência de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Pena, né? O treinador assumiu em julho e estreou na Copa Sul-Americana contra o Patronato. Ele levou o clube até as quartas de finais da competição. Acho que o Botafogo estava no caminho certo, cara. Tudo dando certo, o padrão de jogo encaixou com o Luiz Castro, aí de repente vem o dinheiro lá da Arábia. E aí é complicado, Zezito e ouvintes, segurar o cara aqui no Brasil. Aí o que aconteceu? Eu falei aqui, vai vir outro treinador, não vai ser mais a mesma coisa. O padrão de jogo muda. E o Botafogo piorou, mudou completamente seu jeito de jogar. Aí vai ter o Lúcio Flávio, talvez vai pegar um pouquinho do Lúcio Castro, né? Pra não... o Luiz Castro, para não desmotivar esse time na fase final da competição. Para não modificar muita coisa e ver se consegue manter esse padrão, porque o Botafogo vinha fazendo uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro, líder do campeonato. Eu não sei como é que acontece esse tipo de coisa, essas mudanças de técnico. O problema deve ser tudo por causa de dinheiro, porque os treinadores hoje não podem ver a cara de um real a mais que desestabiliza uma equipe para ir assumir outra. Por causa do dinheiro. Eu acho que ele devia ter mais um pouco de humildade, um pouco mais de responsabilidade, dizer assim, não,
Eu vou terminar esse campeonato aqui, vou deixar o time que tá fazendo essa campanha. No dia da festa do campeonato, eu vou me embora e acabou. Aí também, Zezito, é o seguinte, eles fazem o contrato, se o treinador sair, ele paga a multa rescisória, se o time mandar embora antes, o time paga a multa, e aí a multa rescisória do Luiz Castro é uma bagatela pros árbitros, não, vou pagar a multa quanto é tanto, eu pago. Aí foi embora, e que a benção, e o Botafogo tá sofrendo aí as consequências. 18h53, e o Criciúma não conta com Tencate, né? E tem 2 dúvidas para pegar o Vitória. O Criciúma conta com o retorno do lateral direito, o Cristóvão, e do atacante Éder, para o duelo contra o Sport Clube Vitória. Os 2 jogadores voltam de suspensão. Por outro lado, o técnico Cláudio Tencante não poderá comandar a equipe na beira do campo, por ter recebido o 3º cartão amarelo. O treinador teve uma passagem rápida e apagada pelo Vitória em 2019, comandando o time em 7 jogos. O auxiliar técnico do treinador, Alessio Antunes, e o auxiliar técnico do clube, Amaury Barassol, comanda o Tigre contra o Leão. O Criciúma também tem dúvidas para o duelo. Os atacantes Igor, que não jogou contra o Juventude, e Felipe Viseu, que não atua há 4 partidas, devido a uma lesão, serão avaliados pelo DM. Então tá aí, o Criciúma tem voltas e tem percas para o jogo, inclusive o treinador não vai estar no banco de reserva. 18h54, Zezito. 18h54, Vitória tem um jogo importante e prestar atenção, né? Jogar lá dentro do estádio Criciúma não é jogo fácil, mas acredito eu que o Vitória vai sair de lá com um bom resultado. 18h55, o técnico reforça a confiança no elenco do Goiás. Nunca negaram esforço. Após o empate 1-1 com o líder Botafogo, que manteve o Goiás fora da zona de rebaixamento, o técnico Armando Evangelista reforçou a confiança que tem no elenco e frisou que os jogadores têm apresentado bom desempenho e se esforçando bastante para fugir do rebaixamento. Agora o time esmeraldino se prepara para o sábado no Railé Pinheiro. Sempre estive animado e acreditando muito no desempenho dos jogadores. Eles têm sido fantásticos em relação a isso. Nunca negaram esforço e em termos coletivos procuram fazer aquilo que é treinado. Procuro corresponder à estratégia montada. Para mim vai ser um jogo muito tenso sábado lá em Goiás. Bahia vai ter muita dificuldade, se quiser pensar em vencer a equipe do Goiás, vai ser jogo de detalhe, jogo muito tenso. Acho que vai ter jogo de muitas expulsões no estádio aí, na Serrinha, no estádio do Goiás. Então, o treinador do Goiás acredita na recuperação da equipe, jogou muito bem contra o Botafogo. Se o Goiás mantiver esse padrão de jogo que atuou lá no Engenhão, o Goiás dificilmente perde para a equipe do Bahia. Eu não acredito, eu como torcedor do baiano, do futebol baiano, eu não acredito em nenhum êxito do Bahia contra o Goiás, porque o Goiás é um time difícil de se ganhar. Nós tivemos exemplo, o Goiás já fez jogos aqui dentro da Fonte Nova, muito difícil pro Bahia, então eu não acredito, e também pela situação que tá o Bahia, velho, eu não acredito de maneira nenhuma em um resultado positivo do Bahia contra o Goiás. 18h56, o árbitro do Potiguar apita Criciúma e Vitória pela 31ª rodada da Série B. O Sport Clube Vitória enfrenta o Criciúma no próximo domingo contra, né? E o árbitro aqui já está escalado na 31ª rodada. Vitória que é o primeiro colocado. Quem apita o duelo é o árbitro do Potiguar, Caio Max Augusto Vieira, que terá como assistente Jean Márcio dos Santos e Luiz Carlos de Franca Costa. O quarto árbitro será o catarinense William Machado. Na arbitragem de vídeo, o responsável será o carioca Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, com auxílio de Lilian da Silva Fernandes, Bruno e Cláudio José de Oliveira Soares. Está aí, né? Árbitro já está definido, o árbitro que apita o jogo da equipe do Vitória contra o Criciúma. 18h57. Algum aí para fechar? 18h57. Rafael Claus aqui, o árbitro do jogo contra a equipe do Goiás. Rafael Claus apita Goiás e Bahia. É o árbitro do jogo. Sport Clube Bahia volta a campo sábado para enfrentar o Goiás. E o árbitro do jogo será o árbitro FIFA, Rafael Claus, né? O Rafael Claus, bom árbitro, eu gosto do Rafael Claus. Ele vai ser bem dirigido esse jogo do Bahia contra a equipe do Goiás. Um jogo difícil, um jogo tenso para uma grande arbitragem. 18h58.
Chegamos aqui ao final do nosso programa, Zezito Oliveira. Não temos tempo mais pra nada, né? Quero só despedir de todos vocês aí que ficaram na sintonia, sintonizados, na audiência, conosco aqui do programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, minha querida Conceição de Jacuípe, minha querida Humildes e toda a sua região. Boa noite, Zezito Oliveira. É aí agradecer essa galera que tá colada na gente aí, essa galera que nos ouve todos os dias, dizer pra vocês, é um grande prazer estar aqui fazendo esse programa pra vocês e dizer que amanhã estaremos aqui mais uma vez no programa Esporte Entre Amigos aqui na Mix FM. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, Conceição do Jacuípe. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Que sou louca, fora de controle, que você controla todos os meus sentidos, que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que meus movimentos estão dirigidos pros teus pensamentos, que já não me importo com tudo que fazes, que acredito que não mereço